Olá, tudo bem? O meu nome é Lélia Mello e eu sou psicóloga clínica em Curitiba há aproximadamente 20 anos. Então, eu quero falar para vocês, pais dos meninos do Clube Olimpo, que tem 10 a 14 anos, né? Uma idade que pega o final da infância, de 10 a 12, e o início da adolescência, que é de 12 a 14. Então, o tema é sobre autoridade em relação aos filhos adolescentes. Eu quero dar esse recado em poucos minutos e quero ser bem sintética, mas atingir, chegar na veia. Vamos lá. É o seguinte, a autoridade super eficaz, ela se faz na equalização entre carinho e afeto, entre carinho e firmeza. Os pais têm que transitar por essas duas áreas assim o tempo inteiro. Os filhos que percebem pais acessíveis, comunicativos, afetuosos, próximos, tendem a obedecer mais quando os pais colocam os limites, impõem as regras, ou dizem não, ou corrigem, né? Então, os pais, eles devem ser para os seus filhos heróis, nada menos, tá? Porque são as duas pessoas mais importantes da vida deles. Se eles perceberem que os pais sabem para onde estão indo, mesmo que tenham dúvidas eventuais, eles vão marcar muito a vida dos seus filhos, vão deixar um legado, né? Só que para isso os pais não podem ser frouxos, não podem ser molinhos e também não podem ser muito autoritários, né? Esses polos são sempre prejudiciais e nunca alcançam o seu objetivo, que é uma autoridade educativa para educar bem os filhos, para que eles cheguem a serem homens e mulheres de categoria, né? Quando você diz não, quando você corrige, quando você frustra um filho porque precisa, no fundo ele tem que entender o seguinte, você tem que transmitir essa ideia. Olha, filho, esse não é porque nós te amamos, tá? Em primeiro lugar. Você pode não entender agora, mas vai entender depois. Portanto, espere, porque nós vamos manter essa ordem, porque senão eles têm que entender outra coisa. O não protege. O não é uma forma de amar, é uma das formas legítimas de amar. Porque as crianças, os adolescentes, são movidos pelo princípio do prazer, né? Eles querem, simplesmente eles querem, pronto, acabou, querem aquilo que querem, eles desejam. E os pais estão aí como guias, como condutores, né, justamente para equalizar todos esses desejos, que alguns são legítimos, né, que os pais vão dizer não o tempo inteiro, né, não é que vão corrigir o tempo inteiro, alguns não são muito necessários, alguns sims, quer dizer. Mas os filhos têm que entender que, na verdade, a autoridade ela é exercida porque o pai e a mãe sabem mais. Por que sabem mais? Porque viveram mais. Tem mais maturidade, tem mais experiência de vida. Então, eles têm que ter autoridade mesmo. Os filhos, quando percebem os pais frágeis, muito mancos, muito indecisos, eles passam a não admirar e a desrespeitar. Por isso que, na verdade, os filhos pedem sem pedir, não é claro isso, pedem autoridade. Eles testam os pais, mas o que eles esperam, eles sabem que deve existir atrás da postura, né, da conduta, da figura do pai e da mãe, uma pessoa adulta, madura, que saiba dizer sim e que saiba dizer não. Eles esperam isto, eles querem isso e eles ficam muito inseguros se eles não veem isso nos seus pais, tá? Então, gente, é o seguinte, o pai e a mãe, eles têm que também alinhar muito os pontos, tá? É preciso que o pai e a mãe sentem sozinhos, não na presença dos filhos, e conversem sobre os objetivos educacionais a curto e longo prazo. Porque também o pai e uma mãe que se desdizem, né, não chegam a lugar nenhum, né, com seus filhos. Olha, o que está faltando, na verdade, assim, hoje, que é uma das falhas, né, mais cruciais na figura, na conduta educativa do pai e da mãe, é que eles não estão sendo exatamente guias, protagonistas. E muitos pais não têm convicção, eles não sabem exatamente o que querem
E aonde eles sabem onde querem que os filhos cheguem. Eles querem filhos bons e filhos felizes e filhos virtuosos e filhos fortes. Todo pai e toda mãe quer isso. Só que não sabe exatamente como operacionalizar. E na verdade, para isso, para chegar nesse ponto, os pais têm que saber lidar, tratar, encaminhar muito a educação no campo das virtudes. Peguem lá todas as virtudes humanas que existem, né? Assim, tem muitos livros, a Editora Quadrante é um suprassumo nesse tema. E vão se guiando por aí, tá bom? Que vocês chegam em resultados muito eficazes na educação deles, tá bom? Eles esperam isso de vocês, eles esperam força. Por quê? Porque os amigos, eles sabem que são frágeis como eles. Os influencers, eles sabem também que não tem o poder, o conhecimento, a maturidade, né? Para guiar, e muitas coisas do que eles falam não necessariamente são bem vistas, tá? Por quê? Porque eles sabem que esses influencers que estão na mídia não têm o mesmo cabedal, a mesma postura, a mesma estrutura, o mesmo alicerce que um pai e uma mãe têm, né? Então, gente, olha, bola para frente e se sintam assim muito responsáveis e não tenham medo de duas coisas. Nem de perder o amor deles, porque vocês não perdem, nunca vão perder o amor dizendo não e tendo autoridade, e jamais vocês vão traumatizá-los se vocês corrigirem, conduzirem, dirigirem a vida deles exercendo assim eficazmente, né, essa grande estratégia educativa que é a autoridade quando ela é bem aplicada, né? Então, olha, eles, todos, o mundo, tá aí, que é tão chamativo hoje para as crianças e os jovens, tem a sua vez na mente deles? Sim, tem. Só que tem um lugar pequeno, tá? Por incrível que pareça, quem mais tem poder sobre a mente, o pensamento, o coração, a inteligência dos filhos, é o pai e a mãe. O pai e a mãe têm um poder que nem o presidente da República tem, nem o presidente da ONU, nenhuma autoridade, nem um senador, nem um governador tem tanta autoridade sobre os comandados como tem o pai e a mãe sobre os seus filhos. Então eu sempre tenho assim a intenção de levantar, de fazer acordar nos pais o gigante que eles são, né? A grandeza que eles têm para formar filhos com categoria, sem medo, sem nenhum medo, com mais decisão, com mais força, com mais certezas, com mais definições e com critérios muito bem elaborados, tá bom? Então, todo mundo é influencers. E vocês são o quê? Vocês são referência. Referência, procure no dicionário. Referência é alguma coisa muito espetacular, tá? É uma linha, assim, é uma espinha dorsal. A referência é estrutura, simplesmente estrutura a vida dos filhos, que é o que vocês são, nada menos. Então, boa sorte aí para vocês nesse exercício da autoridade. Tiver alguma dúvida, eu estou aí no Instagram, Lélia Psicóloga. E parabéns para vocês também que mantêm os seus filhos nessa entidade tão educativa, né, tão edificante, que é o Clube Olimpo, que trabalha os meninos de uma maneira integral, né, a área intelectual, a área social, a área espiritual. Então, vocês são de parabéns. É um clube que ajuda os seus filhos, ajuda vocês a educar os seus filhos. Um grande abraço e tudo de bom, tá?